algo histórico para ficar marcado ali, mas efetivamente não deve ter nenhum efeito prático, nenhum efeito na hora sobre o que está acontecendo nesse confronto, Sheila. É mais simbólico, então, né? Exato. Como em geral são essas reuniões. O Barão, você deve ter visto aí que foi destruído, né, o maior avião do mundo. Para desespero dos fãs da aviação, e são muitos, inclusive, que nos acompanham. O Antonov AN-225 estava no aeroporto em Kiev, né, o aeroporto de Gostomel, e foi destruído por um ataque. É um avião cargueiro. No começo dos ataques começaram a circular os boatos, né, envolvendo a destruição da aeronave. Depois circularam outros dizendo que ela estaria intacta, mas essa informação não durou, não. A própria Ucrânia confirmou que o cargueiro, que havia voltado a voar em junho de 2021, depois de ficar 10 meses parado para a troca do motor e da implementação das melhorias nos sistemas, foi destruído, sim. É um avião gigantesco. Ele tem 6 turbinas, 3 de cada lado. A capacidade dele é a mesma do Airbus A380 e do Boeing 747. Só perdia em envergadura para um avião americano chamado Stratolaunch. Mas é gigantesco. Tem 32 pneus ao todo, viu, Sheila? 4 no trem dianteiro e 28 no trem principal. Deixou de existir, não vai decolar mais, e só tinha um da sua espécie. Era a ararinha azul dos Antonovs. Muito bem. O avião, mas o Barão é um avião, né? Tá bonito, deu uma amanhecida. O Barão volta às 11 horas... É o nosso Antonov, né? Nosso Antonov, né? Uma máquina. Volta às 11 horas da manhã no Band News Station. Até, Barão. Até mais tarde. Valeu, pessoal. Valeu. Tá conosco o cientista político Vicente Ferraro, que é pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, seção Rússia e Eurásia. E o professor Vicente morou 3 anos na Rússia, conversou conosco também no sábado, sabe muito do que acontece, né, naquela região, e a gente decidiu trazer o professor de volta para o ouvinte que não estava conosco no plantão de fim de semana. Professor Vicente Ferraro, bom dia para o senhor, bem-vindo de volta à Band News FM. Olá, bom dia, Megali, bom dia, Ellen, Sheila, ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Eu sugiro que a gente dê alguns passos atrás, porque embora já estejamos nessa cobertura há 6 dias, né? Hoje é o 6º, tem muito ouvinte que ainda nos escreve aqui, viu, professor, querendo entender exatamente por que a gente está vendo esse conflito acontecer na Ucrânia. Uhum. Quais são as motivações da Rússia? Quais são as razões da resistência ucraniana? Enfim, qual é o caldo que nos levou à situação que a gente está vendo hoje? Eu acredito que há uma série de fatores envolvidos, né? Obviamente a questão da OTAN, que é algo que vem sendo muito discutido nos últimos meses, né? A questão da expansão da OTAN, que é algo que incomoda a diplomacia russa desde os anos 90, ou seja, antes de Vladimir Putin, com Boris Yeltsin, já havia um questionamento dessa expansão da OTAN ali nos anos 90, após o fim da Guerra Fria, né? A Rússia questiona muito que o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar soviética, foi extinta com o fim da Guerra Fria e a OTAN continuou a existir. Então a Rússia percebeu isso como uma ameaça, uma afronta a seus interesses, um rompimento do equilíbrio de poder na Europa. Né? A OTAN, depois, nos anos 2000, foi inclusive a incorporar algumas ex-repúblicas soviéticas, como a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Então, esse contexto todo foi visto pela Rússia como uma ameaça. Mas a grande questão, a grande indagação é por que a Rússia teve essa posição enfática justamente agora, né? Porque vale destacar que, assim como a Rússia questiona a expansão da OTAN desde os anos 90, as elites ucranianas já manifestam uma intenção de entrar na OTAN também desde os anos 90, ou seja, algo antigo, obviamente que ganhou força nos últimos anos, mas que é algo muito antigo já na própria política ucraniana. Há outros fatores envolvidos, né, no meu entender, como, por exemplo, uma certa percepção de perda de hegemonia da Rússia no chamado espaço pós-soviético, nas ex-repúblicas soviéticas. Ali, desde os anos 2000, houve alguns movimentos, conhecidos como revoluções coloridas, que levaram à derrubada de lideranças que eram pró-Rússia e culminaram na ascensão de lideranças mais pró-Ocidente. Então a Rússia acusa o Ocidente de ter participado diretamente desses movimentos, com incentivos
midiáticos, com incentivos como a exportação da democracia. Então ela vê que o Putin ele acusa esses movimentos que desde os anos 2000 ocorreram em algumas repúblicas soviéticas de ser uma tentativa do Ocidente de derrubar os regimes aliados e emplacar aliados do Ocidente ali. Há questões ideológicas também, como a gente pode mencionar o Putin, no ano passado, em 2021, ele emitiu um artigo em que ele questiona políticas étnicas e administrativas soviéticas que deram origem às atuais fronteiras da Ucrânia, né? Ou seja, ele questiona a política de lideranças comunistas do período soviético que vieram a dar origem às fronteiras do período soviético e que são as fronteiras atuais entre a Rússia e as outras repúblicas. Então isso também gera uma apreensão em outras repúblicas soviéticas, né, a partir do momento que ele está contestando essa política histórica. Ele também menciona algumas questões ideológicas que ele não considera, de certa maneira, legítima a existência do Estado ucraniano como Estado soberano nas atuais fronteiras. E uma última questão que eu vejo é o impacto desse conflito, né, o impacto de conflitos externos na legitimidade do governo Putin, né? Então essa ideia de que a Rússia está cercada de inimigos externos é algo que contribui para a legitimidade, para a popularidade do regime, né? Vale destacar que em 2008, na guerra da Rússia com a Geórgia, Putin teve um dos seus picos de popularidade. Em 2014, após o início da crise da Ucrânia, que envolveu aquela questão da Crimeia, houve um novo salto de popularidade na aprovação de Vladimir Putin, na ocasião chegou a ultrapassar a marca de 85%, e isso também embasa, essa narrativa de ameaças internas, também embasa outros tipos de discursos mais autoritários, mais antiliberais na sociedade russa, como uma disputa entre valores tradicionais, conservadores russos, contra valores liberais, ocidentais, decadentes, né? Uma disputa do que seria a democracia ocidental liberal, que não funcionou para a Rússia, e a democracia soberana, o caminho próprio para a Rússia chegar na democracia. Então esse conflito também tem esse impacto na sociedade russa. Mas eu só queria chamar a atenção de que, diferentemente da situação de 2014 e 2008 na Geórgia, há um grande risco desse conflito também ter um efeito negativo na popularidade do regime e de Putin em particular. Os dois países têm uma proximidade cultural e histórica muito forte, e pelo que eu venho acompanhando, né, em redes sociais, cientistas políticos russos que eu acompanho há muito tempo, há uma polarização, ou seja, há uma grande crítica em relação a essa questão, né? Apesar do regime na Rússia ser muito fechado, as pessoas, as personalidades, acadêmicos estão se arriscando a manifestar suas posições contra o governo nessa questão. A gente viu uma série de manifestantes foi presa na Rússia nos últimos dias, em protestos contra essa política. Então, assim, pode ser que haja um efeito negativo para o regime. Há uma polarização no momento, né, que ainda não é muito clara qual é o âmbito dela, qual é o alcance dela, mas assim uma discussão muito intensa na sociedade russa da legitimidade dessa ação contra a Ucrânia. Vicente, você descreveu perfeitamente, né, o quanto esse discurso da OTAN avançando e quebrando pactos pós-Segunda Guerra, ou o discurso do medo do Putin acordar e ver tropas da OTAN chegando ali à sua janela do Kremlin, ele não para tanto em pé quando a gente olha uma Rússia que é o país que tem mais ogivas nucleares no mundo, são 4.497, é muito difícil ele parar tanto em pé. Ele está muito mais ligado a um contexto cultural da Rússia e a uma ideia pessoal de Putin, que nos últimos 3 anos tem sofrido muita influência de 3 ministros mais conservadores e tem crescido essa narrativa persecutória dele, né? Mas aí eu queria chegar nesse ponto que tu trouxeste agora. Diferentemente do que a gente viu até aqui na história da Rússia, a gente tinha lá o Navalny pontualmente como um ponto de oposição, você tinha ali numa eleição, então, uma oposição puxada ali em alguns movimentos de jovens. Parece que isso está se estendendo, está indo para além dos jovens na sociedade russa e está abalando a imagem do presidente de certa forma. Sim, os jovens na Rússia ainda representam a camada mais crítica ao governo, mesmo porque a população mais velha chegou a viver nos anos 90, né, então há uma percepção forte na sociedade russa de que os anos 90, aquele momento de maior abertura política
na Rússia. Não que a Rússia tenha sido uma democracia plena nos anos 90, mas houve um momento ali de abertura política e, ao mesmo tempo, por ter sido um período de transição muito complexa, de desmonte do sistema. Está conosco o cientista político Vicente Ferraro, que é pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, seção Rússia e Eurásia. E o professor Vicente morou 3 anos na Rússia, conversou conosco também no sábado, sabe muito do que acontece, né, naquela região, e a gente decidiu trazer o professor de volta para o ouvinte que não estava conosco no plantão de fim de semana. Professor Vicente Ferraro, bom dia para o senhor, bem-vindo de volta à Band News FM. Olá, bom dia, Megali, bom dia, Ellen, Sheila, ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Eu sugiro que a gente dê alguns passos atrás, porque embora já estejamos nessa cobertura há 6 dias, né, hoje é o 6º, tem muito ouvinte que ainda nos escreve aqui, viu, professor, querendo entender exatamente por que a gente está vendo esse conflito acontecer na Ucrânia. Uhum. Quais são as motivações da Rússia, quais são as razões da resistência ucraniana, enfim, qual é o caldo que nos levou à situação que a gente está vendo hoje? Melhor, eu acredito que há uma série de fatores envolvidos, né? Obviamente a questão da OTAN, que é algo que vem sendo muito discutido nos últimos meses, né? A questão da expansão da OTAN, que é algo que incomoda a diplomacia russa desde os anos 90, ou seja, antes de Vladimir Putin, com Boris Yeltsin, já havia um questionamento dessa expansão da OTAN ali nos anos 90, após o fim da Guerra Fria, né? A Rússia questiona muito que o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar soviética, foi extinta com o fim da Guerra Fria e a OTAN continuou a existir. Então a Rússia percebeu isso como uma ameaça, uma afronta a seus interesses, um rompimento do equilíbrio de poder na Europa. Né? A OTAN, depois, nos anos 2000, foi inclusive a incorporar algumas ex-repúblicas soviéticas, como a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Então, esse contexto todo foi visto pela Rússia como uma ameaça. Mas a grande questão, a grande indagação é por que a Rússia teve essa posição enfática justamente agora, né? Porque vale destacar que, assim como a Rússia questiona a expansão da OTAN desde os anos 90, as elites ucranianas já manifestam uma intenção de entrar na OTAN também desde os anos 90, ou seja, algo antigo, obviamente que ganhou força nos últimos anos, mas que é algo muito antigo já na própria política ucraniana. Há outros fatores envolvidos, né, no meu entender, como, por exemplo, uma certa percepção de perda de hegemonia da Rússia no chamado espaço pós-soviético, nas ex-repúblicas soviéticas. Ali, desde os anos 2000, houve alguns movimentos, conhecidos como revoluções coloridas, que levaram à derrubada de lideranças que eram pró-Rússia e culminaram na ascensão de lideranças mais pró-Ocidente. Então a Rússia acusa o Ocidente de ter participado diretamente desses movimentos, com incentivos midiáticos, com incentivos como a exportação da democracia. Então ela vê que o Putin ele acusa esses movimentos que desde os anos 2000 ocorreram em algumas ex-repúblicas soviéticas de ser uma tentativa do Ocidente de derrubar os regimes aliados e emplacar aliados do Ocidente ali. Há questões ideológicas também, como a gente pode mencionar o Putin, no ano passado, em 2021, ele emitiu um artigo em que ele questiona políticas étnicas e administrativas soviéticas que deram origem às atuais fronteiras da Ucrânia, né? Ou seja, ele questiona a política de lideranças comunistas do período soviético que vieram a dar origem às fronteiras do período soviético e que são as fronteiras atuais entre a Rússia e as outras repúblicas. Então isso também gera uma apreensão em outras repúblicas soviéticas, né, a partir do momento que ele está contestando essa política histórica. Ele também menciona algumas questões ideológicas que ele não considera, de certa maneira, legítima a existência do Estado ucraniano como Estado soberano nas atuais fronteiras. E uma última questão que eu vejo é o impacto desse conflito, né, o impacto de conflitos externos na legitimidade do governo Putin. Né? Então essa ideia de que a Rússia está cercada de inimigos externos é algo que contribui para a legitimidade, para a popularidade do regime. Né? Vale destacar que em 2008, na guerra da Rússia com a Geórgia, Putin teve um dos seus picos de popularidade. Em 2014, após o início da crise da Ucrânia, que envolveu aquela questão da Crimeia, houve um novo salto de popularidade na aprovação de Vladimir Putin, na ocasião chegou a ultrapassar a marca de 85%, e isso também embasa essa narrativa de ameaças internas, também embasa
outros tipos de discursos mais autoritários, mais antiliberais na sociedade russa, como uma disputa entre valores tradicionais, conservadores russos, contra valores liberais, ocidentais, decadentes, né? Uma disputa do que seria a democracia ocidental liberal, que não funcionou para a Rússia, e a democracia soberana, o caminho próprio para a Rússia chegar na democracia. Então, esse conflito também tem esse impacto na sociedade russa. Mas eu só queria chamar a atenção de que, diferentemente da situação de 2014 e 2008 na Geórgia, há um grande risco desse conflito também ter um efeito negativo na popularidade do regime e de Putin em particular. Os dois países têm uma proximidade cultural e histórica muito forte, e pelo que eu venho acompanhando, né, em redes sociais, cientistas políticos russos que eu acompanho há muito tempo, há uma polarização, ou seja, há uma grande crítica em relação a essa questão, né, apesar do regime na Rússia ser muito fechado, as pessoas, as personalidades, acadêmicos estão se arriscando a manifestar suas posições contra o governo nessa questão. A gente viu uma série de manifestantes foi presa na Rússia nos últimos dias, em protestos contra essa política. Então, assim, pode ser que haja um efeito negativo para o regime. Há uma polarização no momento, né, que ainda não é muito clara qual é o âmbito dela, qual é o alcance dela, mas assim uma discussão muito intensa na sociedade russa da legitimidade dessa ação contra a Ucrânia. Vicente, você descreveu perfeitamente, né, o quanto esse discurso da OTAN avançando e quebrando pactos pós-Segunda Guerra, ou o discurso do medo do Putin acordar e ver tropas da OTAN chegando ali à sua janela do Kremlin, ele não para tanto em pé quando a gente olha uma Rússia que é o país que tem mais ogivas nucleares no mundo, são 4.497, é muito difícil ele parar tanto em pé. Ele está muito mais ligado a um contexto cultural da Rússia e a uma ideia pessoal de Putin, que nos últimos 3 anos tem sofrido muita influência de 3 ministros mais conservadores e tem crescido essa narrativa persecutória dele, né? Mas aí eu queria chegar nesse ponto que tu trouxeste agora. Diferentemente do que a gente viu até aqui na história da Rússia, a gente tinha lá o Navalny pontualmente como um ponto de oposição, você tinha ali numa eleição, então, uma oposição puxada ali em alguns movimentos de jovens. Parece que isso está se estendendo, está indo para além dos jovens na sociedade russa e está abalando a imagem do presidente de certa forma. Sim, os jovens na Rússia ainda representam a camada mais crítica ao governo, mesmo porque a população mais velha chegou a viver nos anos 90, né, então há uma percepção forte na sociedade russa de que os anos 90, aquele momento de maior abertura política na Rússia, não que a Rússia tenha sido uma democracia plena nos anos 90, mas houve um momento ali de abertura política, e ao mesmo tempo, por ter sido um período de transição muito complexa, de desmonte do sistema, veiculando a ideia de que um regime fechado, um regime mais autoritário, centralizado, tem maiores condições de garantir ordem, estabilidade e crescimento econômico do que um regime aberto como nos anos 90. Então isso foi uma percepção contextual ligada àquela dificuldade que eles tiveram nos anos 90. Vale destacar que a economia russa cresceu muito nos anos 2000, pela valorização das commodities, em parte, mas em parte também pelas reformas promovidas por Vladimir Putin. Mas o que eu estava, né, eu fiz a lembrança desses momentos para explicar por que a população jovem é mais crítica em relação ao Putin. Porque os mais velhos, eles viveram nesse momento mais caótico dos anos 90, enquanto os mais jovens, a grande maioria, né, principalmente a população ali de 18 a 20 anos, é a chamada geração Putin, é uma geração que só viveu nos anos 90, então, para essa geração, esse discurso de que, desculpe, é uma geração que viveu somente nos anos Putin, né, de 2000 para cá, então esse discurso de que a Rússia tem uma escolha entre a democracia, a pretensa democracia dos anos 90 e o caos, e a estabilidade autoritária e centralizada de Vladimir Putin, esse discurso desse antagonismo, desse dilema, não tem uma ampla adesão, né? Mesmo porque essa população não viveu nesse período de comparação entre anos 90 caótico e anos 2000 de estabilidade. E uma outra questão que é interessante destacar é que a partir dos anos 2010, a economia russa já começa a perder fôlego, não apresenta o mesmo crescimento dos anos 2000. A partir ali de 2014,
as commodities no mercado internacional, elas começam a cair, né? A Rússia é um grande exportador de commodities, assim como o Brasil. A Rússia exporta muito petróleo e gás, ou seja, é muito dependente dessas duas commodities. E se a gente olha a variação no PIB da Rússia nos anos 2010, é muito semelhante à variação no PIB brasileiro, né? Os dois países, exatamente por terem isso em comum, a dependência de commodities, a variação no PIB foi muito semelhante. Então, a Rússia acaba perdendo. Uma das legitimidades de Vladimir Putin estava atrelada a esse crescimento econômico dos anos 2000. E nos anos 2010, isso acaba perdendo força. Então, o regime acaba tendo que se sustentar com outros mecanismos. Parte desses mecanismos é a repressão. Como a gente vê nos últimos anos, houve um endurecimento forte do regime, com perseguição a acadêmicos, jornalistas, organizações da sociedade civil, diferentes opositores, né, como vocês mesmos mencionaram, Navalny. E a outra parte seria o componente ideológico do regime. Essa ideia de que o país está cercado por inimigos, a questão da OTAN, tudo acaba também reforçando esse componente ideológico do regime de se sustentar, né, de reforçar a ideia de Vladimir Putin como alguém que pode garantir segurança contra essa ameaça externa. Né? Então, uma vez que a economia acaba perdendo força, esses outros instrumentos ideológicos e mesmo o mecanismo de repressão, eles acabam contribuindo para compensar essa perda de legitimidade, né, que a economia acabou tendo. Em 2018, a Rússia passou pela reforma da Previdência, né, assim como aqui no Brasil. Isso também impactou a popularidade de Putin, né, ali em 2020 a popularidade estava num nível baixo. Então, essas coisas que eu mencionei acabaram contribuindo para compensar um pouco esses problemas pelos quais o país passou nos outros anos. Professor, o senhor acredita que alguma outra sanção vai ter o poder de fazer Putin frear a ação até aqui na Ucrânia? As sanções mais recentes na tentativa de atingir a elite russa. O senhor acha que tudo isso vai ter algum poder de frear a ação russa? E além disso, eu queria ouvi-lo sobre esse pedido de entrada urgente da Ucrânia na União Europeia. Muda em quê? E ele é diferente do pedido de entrada na OTAN? O que representa e qual é exatamente essa diferença? Eu sou um pouco crítico em relação ao impacto de sanções, que a gente vê diversos outros países, né, como eu mencionei diversas vezes a questão do Irã, da Coreia do Norte. As sanções não tiveram um impacto muito significativo no comportamento dos regimes políticos desses países, né? Ou seja, o objetivo era atingir os regimes políticos desses países, as lideranças, e elas continuaram se sustentando, né? Há alguns tipos de situação que a gente pode prever até mesmo que as sanções acabem reforçando a legitimidade desses governos, à medida em que elas dão a percepção, né, elas confirmam a narrativa que esses governos tentam passar de que o país está cercado de inimigos que querem destruir o país, que querem afogar a economia. Então, pode ser que elas tenham também um efeito contrário do que o esperado. E elas atingem, em primeiro lugar, diretamente a sociedade, né? Então, tem um custo muito alto, em primeiro lugar, para a própria sociedade. Desde 2014, a Rússia sofre com sanções. Obviamente, as sanções não são tão intensas quanto as que estão sendo impostas agora, né? Uma sanção que eu acho que teria um impacto mais forte no regime, que seria a questão, alguma sanção que impactasse diretamente o comércio de petróleo e gás. Obviamente, isso teria um custo muito alto para a Europa, para o Ocidente como um todo, então é algo que está sendo evitado, mas que eu acho que não é algo descartável. No meu entender, o Ocidente está adotando uma posição de gradualismo, né? Ou seja, não quer usar todas as cartas de uma vez com a Rússia, porque se você usa todas as cartas, você perde a chance de depois, no médio e longo prazo, de continuar influenciando a política russa. Então, eles estão tentando, no meu entender, adotar uma política gradualista. As sanções estão tendo impactos mais altos, sim, econômicos, né? Ao contrário das sanções da semana passada, a que a gente viu nos últimos dias, já estão sinalizando um aumento significativo da pressão, mesmo essa questão do sistema SWIFT, que parece que é algo que está avançando. A discussão sobre alguns bancos russos já estão sendo desligados. Pode ser que haja ainda uma expansão ainda maior em desligar os bancos russos do sistema SWIFT de pagamentos internacionais, mas como eu disse, o maior impacto seria aí no comércio de petróleo e gás. Em relação à questão da entrada na União Europeia,
Isso é algo que a Ucrânia demanda há muitos anos também. Vale destacar que aquela crise de 2014 na Ucrânia, ela começou após o presidente, que na ocasião era um presidente pró-Rússia, o Viktor Yanukovych, ele ter se recusado, em parte por pressão da Rússia, a assinar um tratado comercial que facilitaria a entrada da Ucrânia na União Europeia. Então, essa crise de 2014 começa aí, com uma série de protestos contra essa medida do presidente pró-Rússia, que na ocasião se recusou a assinar esse tratado com a União Europeia. Então teve uma mobilização popular muito grande, que depois adquiriu contornos violentos e ocasionou toda essa crise que a gente vê nos últimos anos. Mas a diferença em relação à OTAN eu acredito que para a diplomacia russa, né, obviamente a OTAN é vista de maneira mais agressiva, né, por ter um contexto militar, de equilíbrio de poder envolvido por trás, mas a integração com a União Europeia, para a diplomacia russa, seria visto como uma extensão da OTAN, né, que seria visto como uma expansão da influência do Ocidente na Ucrânia, né, uma expansão muito grande política. Entrar na OTAN, entrar na União Europeia pode incorrer em romper algumas relações comerciais com a própria Rússia. Então há uma posição negativa por parte da Rússia, não apenas com a entrada da Ucrânia na OTAN, mas também com a entrada da Ucrânia na União Europeia. Professor, rapidamente, uma última pergunta. Bom, está acontecendo agora um encontro entre autoridades na fronteira da Rússia com Belarus. O que o senhor imagina que pode sair desse encontro? É difícil a gente imaginar Vladimir Putin recuando de suas, digamos, reivindicações, até porque elas são relativamente poucas e muito pontuais, muito objetivas, né? A troca de governo, coloca-se ali um preposto da Rússia, esquece-se essa conversa de OTAN e uma coisa não vai muito além disso. E como é que o senhor imagina um governo russo pós-guerra? Um Vladimir Putin isolado, reforçado, com ou sem Ucrânia? Como é que o senhor está vendo a questão futura? Eu acho que independentemente de essa guerra continuar ou não, ela já vai deixar uma sequela de alto custo, né? Ou seja, já há se a gente olha para os países vizinhos à Rússia, ou seja, isso já causou uma percepção de ameaça muito forte. Então a gente vê a Alemanha, por exemplo, hoje já anunciou que vai aumentar significativamente o investimento militar. Então acho que a gente pode esperar uma militarização ainda maior da Europa, uma polarização ainda maior em relação ao Putin na sociedade russa, né? Eu vejo essa polarização muito forte na academia, mas eu imagino que em toda a sociedade ela já está se reproduzindo. Eu não acredito que o governo ucraniano vai querer aceitar todas as condições russas, vai querer recuar muito, assim como o próprio governo russo não vai querer recuar muito. Então, esse é o grande dilema, né? Até quanto as partes estão interessadas em recuar. Obviamente, o governo ucraniano não vai querer renunciar, mas já sinalizou que pode assinar um tratado de não adesão à OTAN, ou seja, a Ucrânia acabaria aceitando o status de não alinhado, que é uma das principais reivindicações russas. Mas vale destacar que lá no começo, quando a Rússia fez as primeiras reivindicações, a questão não era apenas a não entrada da Ucrânia na OTAN, era o recuo da OTAN em outros países ali do leste europeu, o que é praticamente impensável. Eu não imagino a OTAN aceitando esse recuo ali nos outros países. E a questão da renúncia do governo ucraniano, obviamente, é algo impensável. Ao mesmo tempo, eu vejo que Putin ele pode temer em recuar muito agora, né? Por exemplo, retirar todas as tropas da Ucrânia, e isso acabar parecendo de que os ucranianos tiveram sucesso sobre o exército russo. Então pode ser essa questão da imagem, a imagem de Putin perante a própria sociedade russa, em um recuo rápido, também teria um impacto ali percebido como negativo por Putin. Então é uma questão muito incerta ainda até onde esses acordos que estão sendo negociados agora vão chegar. E o soft power russo, a imagem russa no exterior, já está sendo impactada por esse conflito, né? Então, embora Putin consiga ter alguns avanços em algumas reivindicações, como a questão da Ucrânia não entrar na OTAN, o que era algo muito pouco provável, mesmo antes desse conflito, mas possivelmente ele vai conseguir
ele vai conseguir algo formal, isso é uma declaração formal da Ucrânia, ou seja, ele tem um avanço aí numa questão de equilíbrio de poder, de hard power, mas ao mesmo tempo o soft power russo, a imagem da Rússia no exterior, inclusive em países vizinhos, acaba muito debilitada, né? Então a Rússia pode ser que tenha alguns ganhos, mas também terá algumas sequelas para a sua economia e para a sua imagem como um todo. Professor, me permita um xiste aqui, a Rússia é usuária daquilo que a gente chama de soft power? Quais são os produtos culturais que compõem esse poder leve da Rússia? Não é uma pergunta, não, é só um xiste, né? Eu me lembro aqui do desenho da Masha e o Urso, que é Rússia e eu gosto muito, mas não me lembro de outros não, viu, professor? A gente tem o Bolshoi no Brasil. O balé Bolshoi, é verdade. Então, em ex-repúblicas soviéticas há né, os filmes soviéticos são muito assistidos, há filmes russos que são assistidos, músicos, então é um soft power ali mais notável em ex-repúblicas soviéticas. Né? Há canais de televisão russos também que estão presentes na Europa, mesmo aqui no Brasil, há veículos de informação russos, então esses instrumentos do Kremlin podem sofrer instrumentos de soft power, podem sofrer sim um recuo, né, como a gente viu, a Europa proibiu, né, praticamente baniu alguns veículos de informação russos no continente europeu, ou seja, isso obviamente gera um impacto na capacidade da Rússia de transmitir a sua narrativa para o resto do mundo, né, ali na Europa, e eu não descarto que a Rússia também tente adotar medidas de retaliação a isso que a Europa fez, né, como proibindo a transmissão de alguns canais europeus dentro da Rússia. Isso aconteceu recentemente, né, como alguns canais, a Alemanha, por exemplo, tinha recusado o registro de alguns canais russos, e um grande canal alemão teve a licença cassada dentro da Rússia. Então, pode ser que haja uma guerra aí, né, a gente vive num contexto de guerra híbrida, né, que a guerra de informação faz parte desse contexto bélico, ou seja, a gente não vê apenas uma guerra entre armas, entre exércitos diretamente, mas uma guerra de informação. Se a gente olha mesmo nas redes sociais, há informações sendo veiculadas pelos dois lados, há desinformação sendo veiculada, ou seja, há um grande conflito que não se limita ao campo de batalha. E esse ataque, essa disputa em torno desses veículos de informação, essa questão das licenças de canais europeus e russos na Europa e na Rússia, certamente faz parte desse contexto de guerra híbrida e de guerra informacional. Perfeito. Vicente Ferraro, cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, seção Rússia e Eurásia, e ainda por cima morou 3 anos na Rússia, sabe demais do que está acontecendo e as razões do que está acontecendo naquela região. Professor, até a próxima, bom trabalho para o senhor.